Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, que é uma live que antecede o 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. Esse congresso é um congresso que vai trazer, dessa vez, uma abordagem um pouco diferente. Além de todos os temas já conhecidos de medicina do sono, nós iremos focar também um pouco em qualidade de vida e bem-estar. E é um prazer tê-los conosco essa noite, então eu vou convidar a nossa convidada dessa noite para participar junto. Agora sim, agora a gente... Olá, Oi, boa Erika! noite, Boa tudo certo? noite! Tudo bom? Tudo bem, e Tudo você? jóia! Muito obrigada, viu, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. A gente que agradece. Então, assim, é um grande prazer receber a Thaís Crossara. A Thaís, ela é dentista, ela tem mestrado e doutorado lá na Unifesp, né, em medicina da parte de sono. E ela também, atualmente, é presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. E a Thaís, ela vai estar conosco no segundo dia do congresso. E ela vai falar conosco no congresso sobre o uso do aparelho intraoral na apneia obstrutiva do sono. Só que a gente resolveu explorar a Thaís um pouco mais. Então, a ideia foi convidá-la hoje à noite para conversar conosco sobre bruxismo, né, que é algo extremamente prevalente, que acomete muitos dos nossos pacientes do dia a dia. E a gente vai tirar algumas dúvidas e trazer um pouco de evidências, porque tem muita coisa que surgiu nos últimos anos, em termos do entendimento do bruxismo. Então, a Thaís justamente vai trazer para nós um pouco de evidências atuais e já deixar um gostinho para depois para o nosso congresso. Durante toda essa live, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês um cupom de desconto, porque esse 20º Congresso da Associação Paulista de Medicina, né, esse congresso também vai trazer esse desconto para vocês, que vocês já podem utilizar para fazer sua inscrição. E é importante lembrar que o congresso ele vai ser nos dias 5 e 6 de maio, e esse ano não tem desculpa. O congresso vai ser presencial para justamente todo mundo poder se ver, fazer o seu networking, para a gente poder conversar e estar todo mundo junto novamente. Então, Thaís, para começar, eu gostaria que você trouxesse um pouco de conceito para nós. Porque quando a gente fala de bruxismo, muitas pessoas podem pensar, mas bruxismo é um distúrbio do sono? Né? Se bruxismo é um distúrbio do sono, como que ele acontece? E ele é sempre patológico? A gente sempre deve pensar como uma doença? Então, fica à vontade, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, Erika. Uma honra, viu, estar aqui com você, participando dessa live. E aí, gente, quando a Erika mandou assim para mim, tema bruxismo e comorbidades, eu pensei, nossa, será que a Erika está falando do mesmo tema do Congresso? Falei, não, vamos falar de outro tema, muito bom, muito prevalente mesmo, Erika. E assim, o bruxismo nada mais é do que o aumento da atividade muscular mastigatória enquanto nós dormimos, certo? Porque é fisiológico, todo mundo tem movimentação da musculatura mastigatória enquanto está dormindo. O problema é quando essa atividade muscular mastigatória ela aumenta em número e ou em intensidade. E aí ela vai causar consequências patológicas para as estruturas orofaciais, musculares, articulares, dentárias, né? E igual você perguntou, né? Será que o bruxismo é sempre um distúrbio do sono? Hoje nós sabemos que o bruxismo ele é considerado um distúrbio do sono se ele causa essas consequências clínicas musculares, articulares, dentárias, ou se ele está ligado a alguma condição sistêmica, alguma outra doença, alguma outra comorbidade. Aí sim nós chamamos ele de bruxismo, consideramos o bruxismo um distúrbio do sono. Se ele não está ligado a nenhuma dessas consequências ou comorbidades, então nós consideramos o bruxismo apenas uma alteração de comportamento. Então aí o paciente deve ser só acompanhado e controlado, né, para não, caso não ter exacerbações. É isso. E justamente
Mas, assim, uma coisa que é interessante é a prevalência, a diferença de prevalência ao longo das Isso. idades. Isso também faz diferença em relação aos distúrbios do sono? Sim, então, o bruxismo ele tem uma tendência, pelo menos o que a literatura traz até agora, de diminuir ao longo do, diminuir com a idade. Aparentemente, as crianças têm uma prevalência maior e têm uma tendência a diminuir. Mas é isso, está sendo bastante questionado recentemente, porque a maior parte dos trabalhos de prevalência são baseados exclusivamente em questionários. E nós sabemos que os questionários, muitas vezes, eles não são fidedignos, no sentido assim. Tem até um trabalho do Instituto do Sono mesmo, né, que mostra que o aumento tem, não necessariamente os pacientes que responderam que sim, que tinham bruxismo, no exame de polissonografia eles apresentavam realmente o bruxismo. Né? Então, isso foi, esses trabalhos estão sendo questionados. Será que as crianças têm realmente mais bruxismo ou será que as mães estão mais atentas? Não é? E por elas estarem mais atentas, elas procuram mais. Será que os idosos eles têm menos bruxismo ou será que eles têm tantas outras comorbidades que o bruxismo muitas vezes nem é levado em consideração? E, além disso, que é muito importante nós considerarmos no Brasil, nós temos o nosso país ainda é um país de desdentados, né? Sem pacientes, muitos pacientes que não têm estruturas dentárias, então será que tem como avaliar realmente? Então, a prevalência hoje que a literatura traz é que tem uma tendência a diminuir com a idade, mas que tem também essa... Ué, alguém... Ah, mas tem também as meninas do Congresso, né? Mas tem também essa possibilidade de ser apenas uma alteração, assim, por ser baseado exclusivamente em questionários. Mas estudos precisam ser feitos mesmo avaliando polissonograficamente para se ter uma noção mais precisa das comorbidades associadas e de ser realmente uma diminuição ao longo da vida. Eu acho que uma das coisas muito importantes que você acabou de falar é essa questão, não só em termos de prevalência, mas em termos até de entender a doença, é justamente entender o diagnóstico. Sim. Né? Então, a gente sempre pensa assim, o que é o necessário para eu fazer um diagnóstico de bruxismo? Basta apenas um relato, uma queixa? Será que basta uma queixa da pessoa que está junto, dormindo no mesmo quarto? Será que eu preciso da parte de exame físico de alteração? Ou será que eu preciso necessariamente de um exame que comprove essa presença do bruxismo? Tá. Então, isso também mudou ao longo dos anos, né? Então, explica um pouco mais para a gente como essa questão do bruxismo provável, possível, como que a gente consegue definir exatamente, olha, meu paciente tem bruxismo. Então, até pouco tempo, Erika, como você falou, a gente definia assim, se o paciente falasse que tinha bruxismo, trouxesse o relato, a gente já considerava como tendo, ele precisava ter uma associação, o aumento do número de contrações da musculatura mastigatória em exames de poligrafias, né? E era muito concentrada apenas na queixa do paciente e nas estruturas crâniofaciais. Queixa de dor, perda de estrutura dentária, que nós chamamos de lesões não cariosas. Mas hoje a anamnese está muito além disso. Ela está assim, a gente precisa investigar as possíveis comorbidades associadas. Distúrbios respiratórios do sono, refluxo gastroesofágico, insônia, são muitas condições clínicas que precisam ser investigadas para que, assim, dessa forma a gente consiga chegar realmente num diagnóstico preciso, num diagnóstico diferencial. E aí, a partir do momento que a gente identifica uma comorbidade associada, aí a nossa parceria com os médicos. Porque se eu tenho um bruxismo associado a uma doença do refluxo gastroesofágico, eu preciso que esse paciente controle o refluxo, para que dessa forma eu minimize o número de contrações, eu minimize as consequências nas estruturas dentárias também. Associação com insônia, associação com apneia obstrutiva do sono. Não, hoje o bruxismo ele precisa de uma abordagem multiprofissional, interdisciplinar, senão nós não conseguimos controlar esse paciente. Certo. E justamente em relação à apneia obstrutiva do sono, é muito frequente a gente ver quando a gente olha uma polissonografia e quando se faz a leitura de uma polissonografia, é muito frequente nós vermos os episódios de bruxismo, principalmente no final daqueles eventos, né? No final da apneia, da hipopneia, mas
não é só aí que pode acontecer o evento do bruxismo, né? Isso, Esse aumento da atividade da musculatura mastigatória. sim, Então, assim, eu queria que você contasse para a gente, porque por muitos anos se pensou que existia até um fator protetor. sim. Será que essa questão desse aumento da atividade da musculatura, né, mastigatória, no final daquele evento, ele não estava ajudando, assim como um despertar ajuda para que aquele paciente voltasse a ter a sua via aérea pélvica e Sim, voltasse a respirar sim. normalmente? Então, eu queria entender como que é essa evidência atual, o que, que se sabe atualmente, afinal, a apneia é um fator protetor, né? O bruxismo é um fator protetor para a apneia? Não é? O que, que se tem de evidência Então, atualmente? hoje a hipótese é que sim, é que o bruxismo seja um possível mecanismo de proteção contra os eventos obstrutivos da apneia. Nós acreditamos hoje que a literatura tem trazido que o bruxismo ele é modulado centralmente, pelo sistema nervoso central. Né? Então, quando tem, após um evento obstrutivo, o sistema nervoso mandaria um comando para a musculatura mastigatória para que ocorresse uma contração dessa musculatura e, como consequência, teria ali o toque interdentário. Então, a apneia, o bruxismo seria um mecanismo de proteção para os eventos obstrutivos. Mas é claro que, assim, Thais, é uma relação de causa e consequência, causa e efeito? Não Uhum. necessariamente, né? Porque eu posso ter um paciente que tem bruxismo, posso ter um paciente que tem apneia, e não necessariamente o bruxismo dele está associado exclusivamente à apneia. Né? Mas com certeza, hoje, se um paciente me procura para tratar bruxismo, eu preciso descartar a apneia obstrutiva de sono. Porque uma das principais formas e mecanismos da gente proteger as estruturas dentárias, proteger a articulação temporomandibular, aliviar a musculatura mastigatória, é com o uso de uma placa estabilizadora. Que é uma placa que ela é apoiada Certo. nos dentes superiores, principalmente, pode ser feito na arcada superior ou na inferior, mas ela acaba que o que a literatura tem trazido também é que essa placa, quando ela é colocada em pacientes que têm apneia de sono, ela piora os eventos obstrutivos. Então, aumenta o nível, a quantidade de eventos obstrutivos. Então, hoje a gente precisa realmente descartar a apneia de sono nesses pacientes. Certo. Então, eu acho que aí você trouxe um fator que é extremamente importante, porque às vezes eu estou tratando uma doença, mas por não saber da presença de outra, eu posso Sim, piorar aquele distúrbio respiratório do sono. com certeza. É, e aí, entrando um pouco mais nessa questão do tratamento, quando a gente tem as duas doenças associadas, eu queria entender se, por exemplo, se é um paciente que tem uma apneia leve, uma apneia moderada, e se, por exemplo, é um paciente que vai usar um aparelho Uhum. intraoral, né? Então, esse paciente que tem bruxismo, ele pode usar um aparelho intraoral? Pode. Isso faz diferença? Eu posso tentar tratar as duas comorbidades ao mesmo tempo? Explica pra gente como que funciona. Sim, então, o paciente com apneia de sono e bruxismo, aí ele teria duas possibilidades. Né? Eu trato primeiro a apneia e reavalio o bruxismo. Porque se o bruxismo dele estiver associado exclusivamente à apneia, ele vai diminuir esse número de contrações da musculatura mastigatória. Por exemplo, se ele usa o CPAP, ele resolve a apneia e minimiza as contrações musculares também, então não preciso, ele vai seguir o tratamento só com CPAP, certo? Mas se é um paciente que tem uma apneia leve, apneia moderada, com indicação da placa reposicionadora, né, o aparelho intraoral de avanço mandibular, então sim, aí ele faria o efeito tanto tratando a apneia quanto protegendo as estruturas orofaciais. Mas é sempre muito importante, a gente tem que ter em mente que o bruxismo ele é um fator de risco para a disfunção temporomandibular e dores Sim. orofaciais. E esses aparelhos intraorais, antes da instalação, também precisa avaliar essa musculatura, essa articulação, porque normalmente ele não contraindica o uso do aparelho intraoral, mas ele define um planejamento diferente, uma conduta clínica diferente. Então, a avaliação realmente precisa ser um pouco mais detalhada e o acompanhamento desse paciente mais de perto também. E tem um tempo que eu preciso esperar depois que eu começo a fazer um tratamento, né, de disfunção de articulação temporomandibular para pensar em poder colocar alguma placa estabilizadora ou não. Não, normalmente, Erika, assim, o paciente muitas vezes precisa da placa para eu tratar a DTM dele. Então, na Uhum. verdade, eu tenho que controlar a condição dolorosa
E aí a conduta vai ser diferente, a evolução, eu vou avançar esse aparelho um pouco mais lento, eu vou montar o aparelho, a relação da maxila e a mandíbula, numa posição um pouco mais conservadora, e aí depois eu vou avançando lentamente. Mas normalmente eu não vou tratar totalmente a DTM dele para depois instalar o aparelho intraoral. Sabe, a gente faz um diagnóstico prévio, uma avaliação detalhada e conduz o tratamento em conjunto. As duas coisas ao Perfeito. mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo, Sim. exato. Então, assim, para quem está chegando agora, tá? A gente deixou no título dessa live a parte o endereço, tá? De como entrar no site do Congresso Paulista de Medicina do Sono, que é um congresso que vai acontecer nos dias 5 e 6 de maio. E nos comentários eu deixei o Live 040425, que quem utilizar esse cupom vai ter um desconto na inscrição do congresso. Então, essa é a segunda live que nós estamos fazendo, como um convite também para vocês, e como eu falei, também para aproveitar os nossos palestrantes, como a Thaís hoje à noite, para trazer outros assuntos, além dos assuntos que eles já vão abordar conosco no Congresso. Sim. Então, Thaís, e a gente já falou um pouco de apneia do sono, e eu queria que você falasse de uma doença que é extremamente prevalente, né, que é a questão da insônia, que é aquele paciente que tem uma dificuldade tanto no início quanto na manutenção do seu sono, e que muitas vezes também existem comorbidades Uhum. associadas. E uma delas, será que é o bruxismo? Tem Eita. alguma associação entre insônia e bruxismo? Então, Erika, assim, tem até um trabalho também do Instituto do Sono, da doutora Cibele, do professor Gilles, né, do Milton, que eles encontraram uma sobreposição, principalmente as mulheres que têm queixa de insônia, elas têm uma maior probabilidade de ter bruxismo. Nós sabemos, né, isso você sabe explicar melhor do que eu, que a insônia ela está muito relacionada a estresse e ansiedade. Né? Então, todo mundo pode ter uma noite mal dormida por estresse, ansiedade, e o bruxismo também é assim. Nós sabemos que o bruxismo de vigília, principalmente o bruxismo que acontece durante a vigília, ele está muito relacionado à ansiedade. E que Uhum. o dia, nossa vigília está funcionalmente ligada ao sono, então um dia que eu passei mais estressada, que eu tive mais tenso, que eu tive uma tendência maior a apertar meus dentes, a ter essa situação mais exacerbada durante o dia, provavelmente essa noite eu também vou ter uma noite mais, com uma latência para o sono maior, um sono mais superficial e mais bruxismo. Porque nós sabemos também que o bruxismo ele acontece 80% dos eventos no sono N2, que é um sono mais superficial, certo? Então, só de eu aprofundar esse sono, os pacientes têm um sono mais profundo. Oi, Travou para mim? Aí. isso, desculpa, caiu. Tá. Voltei Então, a tempo, assim, mas você estava falando justamente da questão de aprofundar o sono, né? isso. Simplesmente pelo fato de eu aprofundar o sono, eu já diminuo o número de contrações da musculatura mastigatória, eu diminuo a probabilidade de ter bruxismo, né? Porque o bruxismo ele é Uhum. mais frequente no N2. Então, com relação ao bruxismo e à insônia, ele passa, então, pela interface com a ansiedade. Tá? Então, o paciente mais ansioso, ele tem mais distúrbios do sono de insônia e mais ansioso também tem mais bruxismo de vigília e nessa sobreposição com o bruxismo do sono. Então, hoje, o controle do bruxismo do sono, ele passa pelo controle do bruxismo de vigília também. A gente precisa controlar o bruxismo de vigília para ajudar esse paciente no bruxismo do sono. E aí, justamente para controlar o bruxismo de vigília, né, a gente tem algumas coisas mais novas, né, desde os aplicativos, Sim. etc. O que pode ser feito nesses Então, casos? a terapia, bruxismo de vigília hoje é terapia comportamental cognitiva. A gente tem aplicativos, como você falou, tem o Desencoste Seus Dentes, que é um aplicativo que ele manda uma mensagem para o celular do paciente e esse celular ele desperta, ele toca um sinal, um alarme a cada 1 hora e meia. Então, a cada 1 hora e meia, ele manda uma mensagem, desencoste seus dentes. Então, a nossa orientação é assim para o paciente. Primeiro, ele precisa saber que a posição fisiológica são os dentes os lábios selados e os dentes não encostam. Se os dentes encostarem, eu já estou tendo bruxismo, certo? Então, a gente orienta o paciente assim, olha, a hora que te mandar a mensagem,
Então, observe se você está apertando os dentes e o que você está fazendo nesse momento. Porque aí o que a gente vê muito, né? O bruxismo do esporte, a hora que está fazendo atividade física, contrai muito a musculatura. Quando está no trânsito, quando está trabalhando no computador, geralmente muito relacionado à concentração também, né? Então, nesses episódios, à medida que o paciente entende, na hora, eu sei que a hora que eu estou fazendo atividade física, eu aperto meus dentes, então, quando eu vou fazer atividade física, eu vou me lembrar que eu não devo apertar. Né? Seria mais uma terapia comportamental cognitiva do no bruxismo de vigília. Né? E voltando a esse trabalho que você trouxe, né, é interessante desse trabalho que foi feito em 2020, que mostraram justamente assim, procuraram características que chamavam mais atenção de cada grupo de pacientes, e realmente houve um grupo de pacientes que foi mais Uhum. mulheres, em torno de 35 a 50 anos, Isso. que já é uma época que as mulheres às vezes podem ter mais distúrbios do Uhum. sono, principalmente com o climatério, né? Então, nessas mulheres, realmente existia uma grande associação entre o bruxismo e a insônia. Então, sempre vale a pena perguntar também, Uhum. porque nem sempre o relato do bruxismo, ele vem de uma maneira fácil. Espontânea, né? Então, quando você. Aí vem o contrário, né? Aí é a questão do médico do sono, que quando está na presença do seu paciente, de lembrar de perguntar do bruxismo. Sim. Né? Então, assim, acho extremamente importante. E até algo que a gente tem visto recentemente, nós temos tido várias reuniões, né? É como avaliar também na polissonografia. Uhum. Porque é extremamente importante que seja feita, né, a medição tanto do masseter ou Sim. temporal, que pode auxiliar no diagnóstico. Muitas vezes, se eu tiver só medida através do mento, pode ser que não chegue a esse diagnóstico do paciente. Sim, sim. Então, assim, realmente é a questão da multidisciplinaridade, né? A gente tem que para nós é importante olhar essa parte, quando vem o paciente, perguntar sobre o bruxismo, Uhum. né? E assim como vocês olharem junto às comorbidades. Sim. E uma outra comorbidade que a gente lê muito trabalho e que parece que tem associação com o bruxismo é a questão da doença do refluxo gastroesofágico. Sim. Né? Sim. Então, como que é essa associação? Também a hipótese é de que seja um mecanismo de proteção. O paciente que tem Certo? refluxo gastroesofágico, acaba que ele tem o pH bucal, a saliva acidificada, pH ácido. E a hipótese é de que o contato interdentário, ele gera uma ativação dos mecanorreceptores do ligamento periodontal que leva à estimulação de salivação para neutralizar esse pH. Hoje, o que nós temos visto assim, dentro da odontologia e que tem crescido o sono, a importância do sono tem crescido muito em relação às lesões não cariosas, que é o paciente saudável, que tem uma boa higiene bucal, mas está cheio de retrações, perda de estrutura dentária, gengiva exposta, hipersensibilidade, e isso está muito relacionado tanto ao bruxismo quanto a apneia de sono, quanto a doença do refluxo. Então, a gente entende assim que o bruxismo, quando o paciente vem para avaliar o bruxismo, manejar o bruxismo, a gente também precisa descartar o refluxo gastroesofágico, porque ele pode tanto ser um possível fator etiológico, também tem a relação do refluxo com a apneia, né? A gente fala até que é uma tríade, né? Sim. Refluxo, apneia e o bruxismo para nós. Né? E na presença do refluxo gastroesofágico, a degradação das estruturas dentárias é bem mais acelerada. Né? E o que nós temos visto agora recentemente, foi até descrito recente por um colega nosso, que nós chamamos de síndrome do envelhecimento precoce bucal. São pacientes super Certo. jovens, É 20 e verdade. poucos Uhum. anos, com perda de estrutura dentária, fragmentando o dente, muita sensibilidade, perda de restauração. Então a gente tem crescido isso muito. E na pandemia cresceu demais, né? Uhum. Teve um aumento assim, extremamente acelerado, tanto dos distúrbios do sono, quanto dessas lesões e distúrbios de ansiedade também associados, né? E aí, justamente você ter falado sobre isso, é interessante, porque tem alguns pacientes que já chegam para nós com um Sim, tratamento de um quadro de depressão, de um quadro de ansiedade, e muitas vezes eles acabam usando alguma medicação uhum, antidepressiva. sim, Nesses pacientes,
a gente sabe que existe uma associação realmente entre o uso de antidepressivos e o aumento de distúrbios do movimento durante o sono. Sim. Só que muitas vezes eu não consigo retirar essa Uhum. medicação. Então, quando chega um paciente assim para vocês, que ele já tem algum fator de risco, que ele já tem algum impacto, e que você não vai conseguir mexer tanto em um dos desencadeantes, digamos assim, como que é a abordagem, como que segue? Eu tenho curiosidade principalmente para saber sobre essa questão do tratamento comportamental. Tá. Vocês têm um protocolo? Qual paciente vai para qual tipo de tratamento? Como que é a sua abordagem no dia a dia? Então, Erika, assim, com relação à farmacoterapia, assim, e à exacerbação do bruxismo, a gente, como eu falei, o bruxismo hoje a gente acredita que ele é modulado pelo sistema nervoso central. Então, tudo que estimula o sistema nervoso central, ele tem potencial de estimular o bruxismo. Não só as drogas, a farmacoterapia em si, mas cafeína, tabaco, as drogas lícitas e ilícitas. Né? Então, a primeira coisa é conscientização desse paciente. Lembrando também, outro fator que é importante é a relação de temporalidade. Né? O paciente sempre foi ansioso, sempre teve bruxismo e hoje está tomando medicação. Será que é a medicação que está exacerbando? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim: olha, eu sempre tive, eu estava realmente com ansiedade, com depressão, foi prescrita essa medicação, e depois que essa medicação foi prescrita, aí sim eu comecei a perceber um aumento da atividade muscular mastigatória, né? E também, assim, a partir do momento que essa medicação é prescrita, tem o tempo de ajuste de dose. Né, de ajuste, de adaptação. Então, hoje, se o paciente chega no consultório e foi prescrita uma droga recentemente e eu costumo entrar em contato com o médico, ou mando uma carta, né, falando, olha, tá com esse aumento, é possível trocar, qual que é o planejamento? Porque muitas vezes ele está em tempo de ajuste de dose, ele vai passar por aquele período ali durante 2 meses, 3 meses, e essa alteração ela se estabiliza. Então, essa parceria realmente com o médico é fundamental. A orientação nunca é, claro que eu não vou. Eu sei que hoje os fármacos que são mais descritos com essa sobreposição são os inibidores de recaptação de serotonina. Ainda a literatura não está estabelecida, mas dentre os fármacos, esses são os que estão mais sendo associados. Né? Eu não vou nunca mudar a medicação, né? Suspender a medicação do paciente, porque muitas vezes a gente sabe que esse paciente custou ajustar essa dose, custou chegar no equilíbrio, né? Então nós não vamos mudar essa medicação, né? Nós vamos conversar, a interdisciplinaridade, né? Eu conversar com o médico e ver a possibilidade. Olha, não tem jeito de tratar, não tem como eu suspender essa medicação. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou controlar as consequências do bruxismo dele, certo? Eu vou colocar placa estabilizadora, vou ver sobreposição com outras comorbidades e controlar condições dolorosas. A placa estabilizadora, ela vai proteger os dentes, a musculatura e a articulação da degradação, certo? Mas eu posso ter um paciente que tem uma disfunção temporomandibular muscular. E aí ele tem um aumento dessa contração da musculatura, gera nódulos, gera dor miofacial. Então aí eu preciso associar um fisioterapeuta para me ajudar. Né? Tem terapia, termoterapia, laser terapia, várias ferramentas que nós podemos utilizar para ajudar o nosso paciente. Agora, com relação à terapia comportamental, é mesmo quebrar esse ciclo, né, de ansiedade durante o dia, levando a um sono mais superficial durante a noite, e aí, para a gente quebrar esse ciclo, né, Erika, a única coisa que a gente pode fazer para esse paciente é realmente orientar a higiene do sono, suspender tudo que estimula antes do período de dormir. Só pelo fato de ele conseguir aprofundar um pouco mais o sono, ter um sono de melhor qualidade, já diminui a possibilidade dessas contrações dessa musculatura mastigatória. Né? Então, é um paciente de difícil controle, mas que nós Uhum. precisamos realmente trabalhar em conjunto. A medicina e a odontologia, senão nós não conseguimos ajudar esse paciente. E tem a questão de também ser algo cíclico, muitas vezes, né? Sim, Tipo, por algum período você tem, depois você melhora, né? Então, esse reconhecimento precoce também para não ter as consequências a longo com prazo. certeza, é Né? isso Eu acho que mesmo, também. isso mesmo. Quanto antes a gente diagnostica, a gente minimiza, né, as consequências
desse aumento dessa contração da musculatura mastigatória, com certeza. Certo. Então, assim, eu queria agradecer muito que você participou hoje conosco e eu queria que você nos desse, assim, os seus recados finais e também deixasse o convite para a sua aula lá do Congresso, Sim, né? Então, sim. só lembrando, pessoal, que nosso Congresso, o Congresso Paulista de Medicina do Sono, ele vai ser no dia 5 e 6 de maio, vai ser presencial em São Paulo. Então, no título dessa live tem o site para vocês entrarem para fazer inscrição e para quem estava assistindo hoje, a gente tem um cupom de desconto que é o Live 040425, que ele tem 25% de desconto nas inscrições. E então queria agradecer novamente e deixar os seus recados finais para essa turma toda que está nos assistindo. Então, pessoal, assim, para os dentistas, eu vi que tem muitos dentistas aqui conosco, que não se atenha só aos dentes, né? Para a gente olhar mesmo além dos dentes, fazer uma anamnese detalhada, individualizada, para a gente entender que o dentista do sono ele não trabalha sozinho, a gente precisa da parceria dos médicos, fisioterapeutas, para trabalhar em conjunto. E também para os médicos investigarem também as condições orofaciais desse paciente, porque muitas vezes o paciente também não sabe que o que ele está sentindo de dor na musculatura, dor na articulação, pode estar associado ao distúrbio do sono. Então, ter esse olhar multiprofissional. E no congresso, eu vou falar assim, vou falar sobre o tema do meu mestrado, que são os preditores de sucesso. Como avaliar, quem que é o paciente que responde, né? Como que tem que ser o aparelho? Existem mais de 100 tipos de aparelho intraoral, mas é importante a gente saber assim, o que que esse aparelho precisa ter para funcionar. Como que eu sei se esse aparelho está funcionando ou não? Né? Porque muitas vezes o paciente chega no consultório e fala, eu uso um aparelho intraoral para tratar o ronco, mas não está funcionando. Ah, então tá, então deixa eu ver seu aparelho. Coloca ele, deixa eu ver se ele está adequado. Né? Então é esse olhar que eu vou trazer para o Congresso Paulista de Medicina do Sono. Estou muito feliz, muito honrada, viu, Erika, de estar podendo Muito participar com vocês. obrigada. A gente também está muito feliz que você vai participar. E aí vou dar mais um spoiler, né? Que além disso, você vai trazer também esse acompanhamento do paciente, Sim, né? Que esse paciente não adianta ele começar o tratamento com o aparelho intraoral, ele fazer todo o ajuste, passar por aquela fase inicial de sim. algum efeito adverso e sumir. Né? Misericórdia, não? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre fala, que esse paciente tem que voltar, tem que ser revisado, Sim, né? Então, que isso é extremamente com importante. certeza. Então, a gente gostaria de agradecer novamente a todos que participaram hoje dessa live. Eu agradeço muito, sempre aprendo muito com vocês, com o pessoal, com os dentistas, todos que participam conosco. E a gente aguarda vocês lá no Congresso, no dia 5 e 6 de maio, aqui em São Paulo. Será um prazer tê-los conosco. Será, Muito obrigada. será um prazer, Tchau. pessoal. Nos vemos em São Paulo, se Deus quiser. Um beijo, Erika. Muito obrigada, uma boa Obrigada. noite à noite. Eu convido também para vocês participarem conosco, que amanhã a presidente do Congresso, a doutora Tatiana Vidigal, vai trazer uma live justamente sobre a questão do CPAP, né, os problemas da adesão, e vai ser amanhã à noite nesse mesmo horário. Muito Uma boa bom. noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.